Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nós estamos na continuação do programa anterior falando sobre a necessidade de se ofertar a si mesmo, de se doar a si mesmo. Nós falamos sobre uma contraposição, uma contradição que é o povo da Macedônia, no norte da atual Grécia, estavam querendo ajudar os necessitados da Judéia, que passavam por grande fome. Então nós falamos que esse povo, que era extremamente pobre, e mesmo assim eles deram além do que eles podiam. Por que eles deram além do que eles podiam? Porque primeiramente se ofertaram a si mesmo a Deus. E nós aprendemos que é impossível alguém se ofertar para o outro se primeiro não se ofertar a Deus. É impossível alguém amar o outro como o outro precisa ser amado se primeiramente ele não amar a Deus. O amor a Deus, o ofertar-se a Deus, se doar a Deus, a renunciar à sua própria vida, na verdade é o princípio que nos faz possível de nós nos ofertarmos aos outros, ajudarmos os outros e satisfazer as necessidades que os outros também têm. Então eu quero ler essa última passagem que está em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 38, até Marcos 9, 1. Diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras? Nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Parece que essa última palavra não tem nada a ver com o que nós estamos pregando, mas pelo contrário, você vai compreender o porquê de colocarmos também essa última palavra. Então o que nós falamos? Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que ter disposição de morrer. Isso é muito importante. O que aconteceu na verdade? Todos os apóstolos morreram, foram mártires, ou seja, todos eles se sacrificaram pelo amor ao Evangelho, por amor a Cristo. O que é mártir, né? Mártir é aquele que está disposto a viver ou morrer por Cristo. Mártir é aquele que é testemunha de Cristo. Segundo a tradição da igreja, André morreu em uma cruz em forma de X. Bartolomeu, ou seja, Natanael, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi enforcado. Judas Tadeu morreu como mártir pregando a palavra na Síria e na Pérsia. Mateus foi morto à espada. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Simão Zelote acredita que tenha sido crucificado. Tiago Menor acredita que tenha sido crucificado. Tiago Maior foi morto ao fio de espada por ordem de Herodes. Tomé, atingido por uma lança na Índia. A única exceção é o apóstolo João. Agora nós vamos compreender por que quando você está disposto a morrer por Cristo, você nega a si mesmo, toma a cruz, o Senhor é contigo, o Senhor te protege, o Senhor te guarda. Nós vamos entender e vamos fazer uma comparação entre João e Pedro, para você compreender que o melhor é você se render o mais rápido possível e morrer rápido para os teus desejos, para que o Senhor ele tenha um controle absoluto de você. João, então, ele não foi morto, e olha que não houve oportunidade. Segundo a tradição da igreja, os romanos lançaram João numa caldeira de óleo fervente e diz, segundo a tradição, que ele saiu intacto, nenhum pelo, nada se queimou. A partir daí, então, eles pegaram e colocaram João numa ilha, exilando-o na ilha de
Patmos, e lá ele teve a revelação do Apocalipse, ou seja, lá teve a revelação dos últimos acontecimentos, das últimas coisas. Então, o que eu aprendo com isso? Que morrer é uma questão de tempo. Muito interessante. Se você se entrega logo, vai te poupar das dores e sofrimentos futuros. Se você reluta, você está apenas postergando, empurrando com a barriga, algo que vai ter que acontecer, mas daí o sofrimento vai ser maior. Se você não correr para a cruz vai correr atrás de você. A diferença é que quando ela te pega, depois ela te cobra um preço maior. Então nós vamos compreender o que é esse preço. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 21, versículo 42 ao 44, diz assim: Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Em outra tradução, é feito em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Que palavra maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora. Então nós normalmente tratamos a pedra de esquina e a pedra angular como se fosse a mesma pedra. E o que Jesus está falando aqui são duas coisas distintas. São duas opções de quebrantamento. Pastor, o que significa quebrantamento? Quebrantamento é se entregar por completo ao Senhor. Quebrantamento é choro profundo. Quebrantamento é um arrependimento genuíno, verdadeiro, quando a gente se entrega por completo a Deus, sem reservas. Isso é quebrantamento. Eu tenho aqui duas situações. Uma é eu cair sobre a pedra, ou seja, é algo voluntário. Eu voluntariamente caio sobre a pedra, eu caio sobre Jesus, porque Ele é a pedra. Então é algo voluntário. O que acontece? Eu viro em pedaços, mas é bem melhor do que virar pó. A segunda situação é a pedra cair sobre você, ou seja, é involuntário, é um outro tipo de quebrantamento. Como é que eu fico? Eu viro pó. É mais difícil reconstituir o pó do que os pedaços, né? Ou então você se lança sobre a pedra, ou a pedra se lança sobre você. E eu vou repetir. Ou você se lança sobre a pedra, ou a pedra se lança sobre você. Ou seja, você vai ter que estar na pedra, de uma forma ou de outra. Se você empurrar com a barriga, se você dar desculpas, a pedra vai te seguir, a cruz vai te seguir. E vai ser pior, você vai sofrer mais. Então o melhor, o mais inteligente, o mais racional é você cair sobre a pedra e não a pedra cair sobre você. Por que João então não morreu como os outros apóstolos? Essa é a pergunta que não quer calar. É diferente da atitude de Pedro e a de João. Como nós falamos, nós vamos comparar as atitudes desses dois grandes apóstolos, mártires, exemplo na fé, mas tiveram atitudes bem diferentes. Olha só que diz em Lucas 23:49, por ocasião da crucificação, todos contemplaram Jesus de longe, ou seja, estavam se escondendo, estavam fugindo da cruz. Então uma coisa interessante, só João, lá em João, capítulo 19, versículo 25 a 26, ele, João, estava junto à cruz, junto com Jesus. Ele não abandonou Jesus, estavam junto com outras mulheres. Vamos ler. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela,
Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Muito interessante essa palavra. O que isso significa? João nunca abandonou a Jesus. Pedro, por consequência, ele abandonou, assim como os outros discípulos tiveram medo de serem mortos, medo de serem crucificados. E olha só o que diz João capítulo 21, versículo 15 a 23. Ou seja, é uma cena muito interessante. Jesus agora ressuscitado, chega para os discípulos que estavam pescando, ele acaba se revelando quem ele é, junto com uma fogueira, assando um peixe, ele pega e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes. Novamente ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, é claro que eu te amo. E por fim, novamente, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? E Pedro ficou muito triste, aborrecido, porque pela terceira vez ele estava falando com o mestre e o mestre perguntando. E diz: é claro, Senhor, tu sabe todas as coisas, é claro que eu te amo. Então nós devemos compreender, na palavra grega onde foi escrito esse evangelho, primeiramente Jesus estava perguntando: Pedro, agapau, que significa Pedro, tu me amas de uma forma incondicional. E Pedro disse: Senhor, eu filéu, ou seja, eu te amo como amigo. E mais uma vez, Jesus perguntando para Pedro se amava ele de uma forma incondicional, Pedro novamente não conseguiu chegar nesse nível desse amor. Então ele realmente ficou triste, não só pela pergunta, mas porque Jesus estava insistindo com Pedro que deveria amá-lo dessa forma incondicional. O que eu aprendo com isso? Primeiro, Jesus restituiu a Pedro, porque 3 vezes ele negou. 3 vezes agora ele teve que confirmar o seu amor com ele. O que eu aprendo também com isso? Que mesmo ele tendo fugido da cruz, aqui Jesus disse que depois de velho, ele iria ser crucificado, ou seja, ele iria para onde ele não queria, outros iriam vesti-lo e levá-lo para onde ele não quer ir. Ou seja, isso ia mostrar o tipo de morte qual ele iria glorificar a Deus. Então eu aprendo que independentemente do tempo, se eu morrer agora, se eu compreender que eu não posso fugir desse morrer, porque se eu não morrer para Cristo, não vou poder viver para Ele, não vou poder estar junto dele, não vou poder fazer tudo aquilo que Ele tem como missão, como propósito para a minha vida, ou seja, eu não estou glorificando a Ele. Se eu não morrer de alguma forma por bem, eu vou ter que morrer por mal. Ou seja, se eu não me entregar e deixar-me ser reduzido a pedra, a pedaço, na pedra angular, eu não vou poder realmente viver para Cristo. Ou melhor, com o tempo eu vou ser reduzido a pó. Uma coisa bem interessante que essa pedra angular era uma pedra principal, era uma pedra de esquina. Essa pedra de esquina, pedra principal, era na verdade a pedra que dava sustento a toda a construção. Então, se eu não me lançar nessa pedra, jamais poderei ser pedra e também fazer parte da Igreja do Senhor, fazer parte daqueles que serão salvos. Ou seja, se eu não me reduzir a pedra para estar junto do Senhor, que é pedra de esquina, pedra principal, eu não faço parte do reino de Deus. Então eu preciso me quebrantar, eu preciso chorar pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, por tudo que eu faço de mal para Deus e para os outros. Quando eu faço isso, eu vou estar sobre Jesus, a verdadeira pedra. A pedra que é a base de toda a construção, é a base da Igreja do Senhor. E como diz a palavra de Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quando nós nos quebrantamos, choramos e renunciamos à nossa vida por amor a Cristo, verdadeiramente nós fazemos parte dessa construção que se chama igreja, que se chama reino de Deus. Uma outra coisa muito interessante também é a chamada pedra angular. Essa pedra angular era muito usada principalmente nesses arcos romanos. A pedra central, que fazia parte desse arco romano, essa pedra ela sustentava todas as outras pedras. Ela era colocada sob pressão e pela ação da gravidade fazia com que esse arco não fosse destruído. Então, Jesus, essa pedra angular, essa pedra que dá a solidez, o sustento da igreja hoje. Então, quando você está em Jesus, você está seguro, você está num alto e sublime refúgio, você está com o Senhor, você tem segurança. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Todas as coisas do passado já são passado. Tudo se faz novo. É isso que nós devemos compreender. Você então, hoje, precisa escolher. Ou você está com Jesus, renuncia a todos os teus pretensos direitos, e você se deixa se levar e se jogar nessa pedra, ou mais adiante, a pedra vai atrás de você. Ou você vai para a cruz com Jesus, aos pés da cruz, e não foge, não tenha vergonha e se entrega por completo a Deus. Ou mais adiante, a morte é apenas uma questão de tempo. Você vai ter que morrer para si mesmo. Só que a dor, o sofrimento, assim como foi com Pedro, foi bem maior. João, ele teve a opção e ele optou, escolheu, decidiu que estaria com Jesus, mesmo que com aquela atitude ele colocasse a sua vida em risco, porque ele poderia ser morto, poderia ser preso naquela hora, mas ele não pensou duas vezes, ele permaneceu vivo, permaneceu aos pés da cruz. Qual é a consequência? Morreu de velhice, morreu com ditosa velhice, morreu de velho, morreu junto com Deus, morreu uma morte muito boa. Mas Pedro não, Pedro ele teve medo. Pedro pensou em si, pensou em se salvar. E a Bíblia diz que quem pensa em se salvar, essa pessoa vai morrer. Mas quem morre por amor a Cristo, essa pessoa se salvará. Essa é a grande diferença. Pedro então foi preso quando velho, Pedro foi torturado, Pedro foi crucificado. Então você hoje pode escolher, ou você morre agora e você não tem mais resistência ao Espírito Santo, a tudo que ele está te convencendo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou você vai ter que passar por muitas provações, tribulações, até que você decida morrer para si mesmo, para viver para Cristo. Deus tem pressa. Deus quer que você hoje tome essa escolha de morrer para si mesmo, para viver para Deus. O que nós podemos concluir de tudo isso? Para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso morrer. Ou seja, o morrer é apenas uma questão de tempo. Eu preciso permitir que Deus tenha o domínio completo dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus sentimentos. Ou seja, que Deus me guie e me dirija às ações, às atitudes, às palavras que venham para exaltá-lo, para glorificar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo então se seja para a glória de Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus, nós vivemos para ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Quando você compreender isso e você decidir, porque é uma questão de razão, não é de emoção, é uma questão de atitude.
atitude, é uma questão de decisão. Quando você decidir entregar a tua vida por completo ao Senhor, você morre para si mesmo, mas em compensação, Deus, Ele vive dentro de você, Ele age em você e Ele age através de você. Ou seja, Ele muda radicalmente a tua forma de pensar, a tua forma de olhar, a tua forma de ouvir, a tua forma de reagir diante das circunstâncias da vida. Você vai ver como Deus vê. Ou seja, você vai ter uma mente mudada, radicalmente transformada, como diz Romanos 12:2. Ou seja, você vai estar junto, você vai ter e saber que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por quê? Você foi transformado, a tua mente foi radicalmente transformada e você agora começa a ver como Deus vê. Outra coisa que eu aprendo, a diferença não é como Jesus tratava os discípulos, pois Deus não faz acepção de pessoas, mas como João tratava a Jesus. Ou seja, a questão não é o quanto você está disposto a se aproximar e se relacionar com Deus, se relacionar com Jesus. Jesus, Deus, Ele está com os braços abertos, pronto, esperando apenas uma atitude, uma ação, um movimento teu em relação a Ele. Então a questão toda é o quanto você quer se aproximar de Deus. Se você quer se aproximar pouco você terá do Senhor. Mas se você quer se entregar por completo Ele vai se dar e se doar a ti. Quanto mais você se doa a Deus, mais Ele se doa a você. Quanto mais você se entrega para Deus, mais Ele se entrega para você. Quanto mais você se permite estar perto de Deus, mais Ele se revela para você. A questão é o quanto você está disposto a abdicar de seus pretensos direitos e se entregar sem reservas para Deus, completamente para Deus. Não é Deus quem vai se aproximar de você, mas é você que precisa tomar uma decisão de se entregar para Ele hoje. O final sempre vai ser a morte. Ou você se entrega agora e morre agora para viver para Ele e por Ele, ou no fim você vai ter que viver e você vai ter que morrer para poder estar com Ele. Temos que decidir, assim como os membros da Macedônia, da igreja da Macedônia, de me entregar completamente a Deus e ao seu serviço na sua igreja, no seu reino. Entregar 100% do teu tempo, 100% das tuas energias, 100% dos teus recursos. Ou seja, entregar-se completamente sem reservas ao Senhor. Hoje, o Senhor está te chamando. Hoje você precisa decidir se você vai viver uma vida solo ou uma vida totalmente dependente de Deus. Talvez um dos maiores pecados que existe na humanidade é a autossuficiência, achar que podemos viver sem Deus. Sem Deus, podemos até viver, podemos até ter resultados, mas uma coisa é necessária: com Deus é muito melhor. Com Deus temos mais força e coragem para enfrentar todas as lutas que vêm. Com Deus os resultados são muito melhores. Hoje eu desafio você a entregar completamente o teu coração a Deus, sem reservas. Hoje eu desafio você a se quebrantar, ou seja, chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu tentei viver uma vida sem Ti, mas hoje eu quero me entregar por completo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu, Senhor amado, confesso que eu sou pecador. Eu confesso que fiz muitas coisas erradas, mas agora eu te convido a você entrar dentro na minha vida, no meu coração. Te convido a Senhor reinar no meu coração e ser o dono absoluto, aquele que tem a última palavra na minha vida, a me guiar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Hoje, Senhor, eu te convido para o Senhor ser o meu Senhor
e o meu Salvador. Escreve hoje o meu nome no livro da vida e que eu possa ter prazer, alegria de estar junto do Senhor. Hoje eu me rendo por completo a Ti. Essa é a minha oração nesse momento, que você compreenda, que você entenda, que você precisa se ofertar, se doar por completo a Deus. Que essa palavra, ela produza vida, produz uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, que essa palavra possa fazer com que traga vida para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero agora orar e te abençoar. Senhor amado, eu coloco agora essa pessoa que tem ouvido essa programação e outras, Senhor amado, que ouvirão através da internet e de outros instrumentos, Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao coração dessas pessoas e abençoando-as e dando ao Pai amado essa coragem de aceitar essa palavra, aceitar que elas precisam morrer para si mesmo para viver para o Senhor. Que essa palavra se torne vida, que essa palavra abençoe, que essa palavra mude o comportamento e as ações dessa pessoa e que elas possam ser salvas pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!